Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso capítulo 10 e o último vídeo, do nosso capítulo 10. Bom, agora vamos para a festa da dedicação, Jesus é interrogado. Bom, lembrando que anteriormente Jesus já tinha falado sobre o pastor, o bom pastor, sobre ele ser a porta das ovelhas, e isso vai servir para algo que a gente vai falar mais aqui nesse capítulo também, mais nessa subdivisão, que vai ser útil, até porque foram tempos próximos, porque lembrando que a festa dos tabernáculos ocorreu entre final de setembro, início de outubro, e a festa da dedicação ocorria entre novembro e dezembro, então eram épocas próximas. Bom, lembrando que a festa da dedicação, o Chacuná, que também é chamada Festival das Luzes, as pessoas costumam trocar presentes também, ela é realizada entre novembro e dezembro, enquanto a festa dos tabernáculos é em final de setembro e início de outubro. Bom, então só para enfatizar que esses acontecimentos que a gente viu lá do capítulo 7 até agora eram acontecimentos bem próximos. É uma celebração, a Deus, essa festa é da dedicação, o Festival das Luzes, é uma celebração a Deus por sua fidelidade e livramento. Bom, por quê? Resumidamente, os judeus estavam sendo dominados pelos gregos na época, aproximadamente até 165, antes de Cristo. E o que acontece é que os judeus conseguiram expulsar, os gregos que dominavam a cidade de Jerusalém e profanavam o templo, sacrificando o porco no altar e levantando uma estátua de Zeus no Santo dos Santos, ou seja, no tabernáculo. E mesmo eles sendo um povo menor, menos poderoso do que os gregos, naquela situação, naquele dia, havia no tabernáculo, óleo essencial para queimar durante aquele dia nas velas da menorá. Bom, no próximo slide, vou até passar aqui para vocês verem. A menorá é essa imagem que nós temos à esquerda, esse candelabro com 7 braços, e que ele era feito de ouro puro, e deveria ficar aceso, e essa chama não deveria ser apagada. Bom, só que eles não puderam produzir direito o óleo, devido àquela confusão que estava tendo com os gregos, e acabou que só havia óleo para aquele dia e nada mais. E a produção daquele óleo iria demorar 8 dias. Só que acabou que eles foram produzir, passaram-se os 8 dias, porém as velas continuaram acesas. E a chama que não deveria ser apagada, ela foi mantida mesmo assim. Então foi um milagre de Deus. Então surgiu a festa da dedicação, para comemorar esse milagre, que a menorá não se apagou, e também comemorar o grande livramento de seus opressores, dos gregos, e a dedicação, mais importante, a dedicação da mais nova limpeza do templo, porque eles puderam limpar e purificar o templo de toda aquela... eu esqueci a palavra, aquela... Caramba, agora fugiu. A profanação, que eles faziam e tiraram a estátua de Zeus. Então, dedicar, essa limpeza do templo e comemorar esse livramento e fidelidade de Deus. Bom, então isso também tem um certo tom futurístico também, porque eles utilizaram até para comemorar também o livramento que Deus deu, devido a esses acontecimentos que nós tivemos agora no passado, da perseguição aos judeus, através dos russos e também de Hitler, Então, e até nos acontecimentos futuros eles podem chegar a utilizar isso também. Então, hoje o candelabro, que eles utilizam esse à direita, que tem 9 hastes, porque tem quatro braços de cada lado, simbolizando os 8 dias, mais a vela servo no meio, que é utilizada para iluminar as outras velas, que pega da do meio e vai colocando e vai iluminando as outras. Bom, algo que é importante mencionar para entendimento desse capítulo
entender o que é o Pórtico de Salomão. Bom, nos dias de Jesus, era uma passagem que era coberta, né, ao leste do pátio externo do templo. Tinha o pátio interno do templo e tinha o pátio externo do templo. Então ficava a leste, né, do pátio externo do templo esse pórtico. E acreditava-se popularmente que essa passagem já existia no Templo de Salomão. No Templo de Salomão, que Salomão construiu lá próximo de 1000 a 900 a.C., né? E depois o templo foi destruído e depois eles reconstruíram, inclusive com essa parte dizendo que no Templo de Salomão já existia, por isso chamava o Pórtico de Salomão também. E Jesus andou, né, nesse pórtico no inverno e os primeiros cristãos, né, após a ascensão de Jesus, se reuniam lá, né, para adoração. Então, algumas imagens, né, para vocês entenderem mais ou menos como que é um pórtico, entendeu? Essas passagens cobertas que tem colunas, né? Então, era um momento em que era celebrada em Jerusalém, né, a festa da dedicação, e era inverno. Porque, lembrando, estava em mês de novembro e dezembro, então praticamente o inverno lá em Israel. Então, Jesus passeava no templo, no Pórtico de Salomão. Então Jesus estava dando um passeio no templo, né, no Pórtico de Salomão. Então chegaram alguns judeus do nada, assim, né, e rodearam Jesus, né, e interpelaram, ou seja, perguntaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Porque muitas vezes eles ouviam por parábolas, né? Jesus dizia: eu sou, tipo, o pão da vida e tal, mas algumas vezes Jesus dissera que era o Cristo, mas eles queriam que esses que estavam perguntando queria que ele dissesse que ele era o Cristo. Tipo, da boca mesmo: eu sou o Cristo, sou o Filho de Deus. Eles estavam provavelmente para o acusarem, né? Mas então Jesus respondeu: já vou-lhe disse, ou seja, eu já disse, né? Mas vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Ou seja, as obras que ele faz, que são obras de Deus, que ele faz para que as escrituras fossem cumpridas, testificam a respeito dele. A gente já viu isso anteriormente. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava utilizando algo que ele já tinha falado anteriormente sobre o bom pastor, sobre as ovelhas o conhecerem. Então ele fala que eles não creem porque eles não são as ovelhas dele, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, Jesus estava dizendo que o Pai deu a ele todas as coisas e ele é mais poderoso do que todos. Por isso ninguém pode arrancar nenhuma daquelas ovelhas das mãos dele, né? Porque estava nas mãos do Pai. Bom, aqui Jesus responde a pergunta deles de uma forma mais direta, né? Ele diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou filho de Deus, eu sou Deus também. Mas aí, novamente, nesse momento, os judeus pegaram em pedras, né, para ele atirar, ou seja, para apedrejá-lo. No capítulo 8 a gente viu, né, que por causa que Jesus tinha falado que ele era antes de Abraão, eles quiseram apedrejá-lo. Agora, mais uma vez, quando ele disse que eu e o Pai somos um, eles quiseram apedrejá-lo. Então, por esse motivo dele dizer eu e o Pai somos um, eles quiseram apedrejá-lo. Então Jesus disse, né, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Então eles responderam, os judeus, né? Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então isso é meio esquisito. Eles disseram que não estava querendo apedrejar por causa das boas obras que ele estava fazendo, mas sim porque ele se fazia Deus, porque ele disse eu e o Pai somos um. Bem, na verdade, isso é praticamente algum estopim que ele utilizaram, algo para poder ligar a condenar, porque eles já queriam matar Jesus, porque Jesus, tipo, fazia muitas coisas que, segundo eles, quebravam a lei, né? E a cura no sábado, por exemplo. Então, praticamente, eles já estavam querendo apedrejar e eles buscaram isso exatamente para ter motivo. Não, esse cara... Aí viu o que ele acabou de falar. Ele falou que ele fez ele mesmo de Deus, falou que ele é Deus também, então vamos apedrejar. Então foi praticamente isso. Então Jesus ele respondeu, né? Replicou-lhes: não está escrito na vossa lei. Eu disse: sois deuses? Então Jesus aqui citou Salmos
82:6, que esse salmo se referia aos juízes, né? Na época dos juízes de Israel, que eles eram porta-vozes de Deus. Bem, para que vocês entendam melhor, eu vou explicar, né? Esse salmo se referia aos juízes, não porque eles eram divinos, mas porque eles representavam a Deus quando julgavam o povo. Nesse salmo ele não mostra que eles eram divinos, principalmente, né, porque muitas vezes eles erravam, fazendo acepção de pessoas, né, no julgamento, julgavam injustamente e às vezes até pervertiam a justiça. Então essa palavra deuses vem do hebraico Elohim, que significa poderosos, e ela pode ser aplicada para personalidades importantes. E Jesus até vai dizer, né, que por eles receberem essa palavra de Deus, eles eram chamados de deuses, né? Por isso. Então, essa palavra poderia ser aplicada aos juízes, porque eram homens aos quais foram dadas a palavra de Deus, eles eram porta-vozes de Deus. Bom, então é isso. Jesus vai dizer que os juízes foram chamados deuses por causa disso, com D minúsculo, claro, né? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, ou seja, se ele, deuses foram aqueles que receberam a palavra de Deus, né? Para que eles pudessem julgar na época, e a escritura não pode falhar, ou seja, a escritura não falha. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus. Ou seja, se os juízes foram chamados deuses, aqueles homens falhos, que eram impuros também, quanto mais o filho de Deus, ou seja, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, porque vocês estão criticando que o Senhor Jesus Cristo está sendo chamado filho de Deus se aqueles homens foram chamados deuses. Tipo, isso não faz sentido. Eu estava dizendo que ele realmente era o filho de Deus, que eram aquelas caras estavam sendo hipócritas, estavam sendo errados em seu julgamento, né? Jesus disse: se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Então Jesus estava falando que para que eles pudessem acreditar, ele deveria fazer as obras do Pai. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras. Porque Jesus fazia as obras e mesmo assim eles não acreditavam. Aí, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, ele pediu para que crescem nas obras, para que eles pudessem saber e compreender que o Pai está nele e eu estou no Pai. Ou seja, para que eles soubessem que ele e o Pai eram um, eles deveriam crer, acreditar nas obras. Porque essas obras estavam previstas, né, nas Escrituras. Nesse ponto, eles procuravam outra vez prendê-lo, mas Jesus se livrou das mãos deles e saiu, né? E se retirou dali. Novamente, ele se retirou para além do Jordão, ou seja, para o leste do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu, ou seja, ele ficou ali, a leste do Jordão, para o lugar onde que João batizava no princípio, e permaneceu ali naquele lugar um tempo. E provavelmente a gente está falando de Betânia, porque lembra lá no início do livro, quando João batizava inicialmente, em Betânia, onde Jesus foi batizado. Bom, e ali onde Jesus estava e permaneceu, iam ter com ele, muitos, né, iam ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal. Ou seja, João Batista não fazia, digamos assim, nada demais, assim, comparado ao que Jesus fez, né? Ele apenas fazia aquelas pregações fervorosas, mas Jesus fez muitos sinais, né? Então, realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Então, ele estava falando que tudo que João disse que Jesus faria, tudo que disse a respeito de Jesus era verdade. Então, e muitos ali creram. Então, naquele momento, muitos mais ainda passaram a crer mais do que já criam naquele momento. Então, aqui nós finalizamos o nosso capítulo 10. E é isso, pessoal. Estudem e respondam o questionário. Valeu!